agora então a leitura do parecer elaborado pela relatora vereadora Elaine do Quilombo Periférico relativo ao processo 169 de 2021 em face dos vereadores Alfredinho e também da vereadora Juliana Cardoso. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor corregedor-geral, Vossa Excelência indicou-me por meio dos memorandos em referência para, no prazo de 10 dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada para o processo atuado com o número 169/2021, encaminhado em anexo, em consonância com o artigo 21 da Resolução 7 de 2003. Em cumprimento ao determinado por Vossa Excelência, depois de prorrogado, o prazo de minha manifestação por 10 dias, tais como facultado pelo artigo 21, terceiro da resolução mencionada, passo a apresentar meu parecer, com fundamento no que passo a expor. Trata-se da representação apresentada pelo cidadão Lourivaldo Delfino em face da vereadora Juliana Cardoso e do vereador Alfredinho, em que há alusão a condutas abusivas por parte do vereador, que levou a cabo um pedido para proibição de circulação do referido cidadão nas dependências da Câmara Municipal de São Paulo, pelo período de 1 ano a partir de julho de 2019. Com relação à vereadora, esta é igualmente acusada por abusar do poder que lhe foi concedido como parlamentar, através de intervenções em organização social, de saúde e em equipamentos de saúde da Zona Leste na cidade de São Paulo, sobretudo impedimentos de obras, de melhorias e posições desfavoráveis em reuniões geridas por esses equipamentos públicos. Da mesma forma, a vereadora é acusada de fazer uso político, através de aliados de unidades básicas de saúde, com destaque para o BS Jardim Quarto Centenário, o BS Tietê 2, o BS Recanto Verde do Sol e o BS Jardim Carrãozinho. Sobre a citada intervenção em organização de saúde, o cidadão refere-se à Fundação ABC, que no caso está sob a área de influência e atuação política de um grupo político, notoriamente da vereadora Juliana Cardoso. No mesmo sentido, alega que na legislatura de 2002 a 2016, o aparelhamento político da região da Zona Leste se deu através de pessoas em ocupações de postos-chave, hoje diretamente ligados a vereador, em cargos de assessoria do mandato. Foi relatado pela cidadão uma miríade de tramas envolvendo o gabinete da vereadora Juliana Cardoso, com causas particulares de abuso de poder e falta de um comportamento ético em reuniões nos equipamentos e organizações da saúde. A influência política na região de São Mateus, caracterizada como abuso de poder e nomeada como máfia partidária na representação, se constitui conforme o cidadão em atos como o loteamento da subprefeitura de São Mateus, na legislatura de 2002 a 2016, pela vereadora, e o subprefeito à época e atual assessor de seu gabinete, que consolidava as indicações de Juliana Cardoso para cargos e funções públicas. Da mesma forma, influencia a política nos contratos da Fundação ABC, que não só advém da vereadora, mas de demais políticos da região da ABC paulista. Desta feita, o cidadão enfatiza o abuso de poder, exercício da região de São Mateus, zona leste da cidade, bem como relata a exasperação das ações abusivas na seara do poder, chegando a ameaças concretas à integridade física do munícipe. Ainda o cidadão requer a formação de uma comissão parlamentar de inquérito que vise investigar a situação relatada pela Fundação ABC, para além de uma abertura de investigação nessa corregedoria por quebra de decoro, bem como por efetuar ameaça de morte ao cidadão em questão. No que tange ao vereador Alfredinho, reforça suas condutas no que se refere ao abuso de poder por meio da proibição do cidadão de circular nas dependências da Câmara Municipal de São Paulo em julho de 2019, difundir fake news a respeito das ameaças e agressões, pois profere que o cidadão ameaçou a filha da vereadora Juliana Cardoso e 3. É acusado de ofender a soberania popular. O representante juntou o registro do comprovante de residência na cidade de São Paulo, documento oficial com foto e cópia do título eleitoral. Esses são os fatos apresentados na representação pelo cidadão Lourivaldo Delfino. Da admissibilidade da representação. Conforme disposto no artigo 2º da Resolução 7, de 27 de maio de 2003, compete à Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observação dos preceitos de ética e decoro parlamentar e receber denúncia contra vereadores por prática do ato atentório ao decoro e à ética parlamentar. Portanto, faz-se necessário que esta Corregedoria colegialmente realize o primeiro juízo de admissibilidade referente à presente representação indispensável em todos os feitos, decidindo, nos termos do artigo 21 e 22
23 da Resolução 7 de 2003, se a representação deve prosseguir ou não, bem como, caso decida prosseguir, qual é a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. É nesse âmbito normativo, assim resumido, que exaro o meu parecer e, preliminarmente, nesse sentido, necessária a análise de se a representação preenche os requisitos de admissibilidade. Dos requisitos de admissibilidade. Em se tratando de representação que pretende iniciar processo por infrações do decoro parlamentar e, portanto, representações condutas puníveis com perda de mandato, artigo 19, inciso 1 da Resolução 7 de 2003 da Câmara Municipal de São Paulo, artigo 18, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Está-se diante de processo e de julgamento relacionados com normas sancionadas que devem ser interpretadas restritivamente no plano jurídico. Em decorrência disso, não somente a legislação penal brasileira, mas todas as normas de caráter transitório são regidas pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, a fim de harmonizar-se com o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município de São Paulo dispõe que a Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido dos processos de perda de mandato decididos pela Câmara e sobre a aplicação de outras penalidades assegurando o contraditório. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar segue o princípio constitucional do devido processo legal em todas as suas fases e formalidades, motivo pelo qual o juízo de admissibilidade realizado nessa corregedoria deve assegurar os direitos e garantias dos parlamentares, procedendo à verificação do preenchimento rigoroso de todos os requisitos da admissibilidade exigidos pelas normas vigentes, conforme se encontra previsto no artigo 2 do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução 25 de 2021, aplicada por analogia, nessa edilidade. A representação somente poderá ser admitida se não for considerada inepta ou carente de justa causa. Requisitos esses contidos também no artigo 395 do Código de Processo Penal. Para que a representação não seja considerada inepta, exige-se, sobretudo, a legitimidade ativa da representante, disposta no artigo 20 da Resolução número 7 de 2003, da Corregedoria da Câmara Municipal, em que pese haja outros elementos que compõem esse exame, a legitimidade ativa é o mais relevante para o caso concreto. Por outro lado, a justa causa, considerada uma peculiaridade de ação penal em relação à ação civil, constitui requisito de admissibilidade da representação, bem como condição de ação penal. Conforme o magistério de Gustavo Badaró, no passado, a justa causa foi identificada como a necessidade de que denúncia descrevesse em tese um fato típico, isto é, bastava que a conduta imputada a alguém fosse tipificada do plano abstrato, de modo que a denúncia somente poderia ser rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constituísse crime. No entanto, tal conceito se mostrou insuficiente, pois, segundo o professor, em razão de caráter infamante do processo penal em si, em que simples fato de estar sendo processado já significa uma grave pena imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passou a significar, portanto, a existência de um apoio probatório mínimo, indicativo de autoria e maneira a indicar a possibilidade futura de aplicação de sanção. Deve-se ressaltar que não se exige para o exercício da ação penal, ou mesmo do direito de representação contra-parlamentar, a mesma carga probatória necessária para uma sentença judicial. No entanto, exige-se um mínimo de elementos caracterizadores da justa causa, a autoria e a materialidade, ou a existência do crime. Portanto, a existência de justa causa se coaduna não somente com o aparato constitucional de garantias processuais penais, contraditório, presunção de inocência, ampla defesa, etc., mas com a própria noção de Estado de Direito, em que não se admite que as acusações infundadas ou carentes de elementos probatórios mínimos possam ter prosseguimento representado, ao fim, uma agressão à dignidade do cidadão e, em outras palavras, é insuficiente mera tipicidade aparente do fato ou indicação de autoria do crime ou infração. Em recente acórdão, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a exigência de justa causa para o recebimento da denúncia. Agravo regimental, habeas corpus, denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, cerceamento de defesa, inexistência, argumentação genérica, prejuízo não comprovado. 1. A justa causa é a exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395 do Código 395, terceiro do Código do Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de 3 componentes essenciais: tipicidade, adequação de uma conduta fática a um tipo penal; punibilidade, além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir qualquer das causas distintas da punibilidade; e viabilidade, existência de fundados indícios de autoria.
Relator Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 29 de 11 de 2021, processo eletrônico. Da ausência de justa causa no presente caso. No presente caso, embora apta à representação, não preenche o requisito da justa causa, indispensável à admissibilidade da denúncia. Isso porque a alegada quebra de decoro parlamentar e abuso de poder, apesar de se constituírem como condutas puníveis, considerando o rol das situações atentadas ao decoro parlamentar, prevista no artigo 12 da Resolução 7, não foram suficientemente instruídas a ponto de viabilizar o prosseguimento da representação. O senhor Lorivaldo Delfino alega que a vereadora Juliana Cardoso, ao indicar seus próprios assessores de campo e ex-assessores para os cargos da Fundação ABC, comprometeu obras de melhorias da UBS Tietê 2 e do Hospital Dia, uma vez que tais indicações resultaram na concentração de poder desses indicados sobre os conselhos de gestão da UBS que menciona, além da colaboração da Fundação ABC, no que o senhor Lorivaldo denomina como máfia dos genocidas da Zona Leste. O denunciante alega que a vereadora Juliana faz uso político, indevido e arbitrário da comunidade Riacho dos Machados, também atendida pela UBS Tietê 2. Ocorre que tais acusações de que as indicações realizadas pela vereadora Juliana Cardoso para o caso da subprefeitura de São Mateus, na gestão de 2012 e 2016, bem como para a Fundação ABC e, consequentemente, nos conselhos gestores da UBS, foram indicações irregulares ou utilizadas em benefício próprio ou para obter proveito eleitoral, não foram acompanhadas de documento que pudessem sustentar tal alegação. Eventuais apadrinhamentos ou qualquer outro comportamento motivado por questões pessoais e prejudiciais ao interesse público podem e devem ser punidos na esfera adequada, mediante a devida apuração. A Corregedoria da Câmara Municipal, no entanto, não é a esfera adequada para realizar apurações dessa profundidade e magnitude, de modo que mesmo a sua ocorrência na esfera adequada demandará do denunciante a apresentação de indícios mínimos que possam subsidiar a sua instauração. Em outras palavras, não é possível que essa Corregedoria dê andamento a um processo disciplinar sem que a reclamação esteja acompanhada de documentos que possam assegurar, ainda que num primeiro exame, a interferência ilegal da vereadora Juliana Cardoso na gestão dos equipamentos de saúde da região de São Mateus por meio de indicações indevidas, tampouco que seus assessores de fato intervêm de forma ilegal quanto ao repasse de recursos para os equipamentos e quanto à participação popular nas reuniões dos conselhos gestores. Desse modo, sem que no corpo da própria representação estejam arrolados documentos que indiquem a probabilidade de ilegalidades, não é possível submeter a parlamentar a tal processo disciplinar. Considerando o conteúdo daquilo que se denomina como justa causa, a mesma exigência se faz em relação às alegações de que a vereadora Juliana Cardoso fez uso imoral do gabinete por doações de campanha com flagrante de crime eleitoral. Ameaças por intermédio do subprefeito Fábio dos Santos, indicados na gestão 2012 e 2016. Ameaças de morte por telefone de amigos de assessores da vereadora. Ameaças de violência física em posto de saúde Tietê. Ameaças de violência física por assessores de vereadora em inauguração de via da comunidade Rio dos Machados. Envio de cidadão na residência do representante para ameaças retiradas de vídeos da internet. Uso de fotos e registro enganoso da comunidade pelo jornal Gazeta de São Mateus, ameaça de fechar a associação Riacho dos Machados pelo subprefeito Fábio dos Santos e ameaça da chefe de gabinete indicada pela vereadora da subprefeitura de São Mateus. Tais situações não podem enquadrar-se como infrações ao decoro parlamentar porque não há junta à representação, documentos que evidenciem a autoria. Probabilidade de que a vereadora seja autora das infrações apontadas, diretamente ou como mandante, tampouco a indicação de quais assessores da vereadora praticaram as ameaças e a materialidade, indícios concretos da ocorrência dessas infrações. No caso concreto, a prova da materialidade delitiva é inexistente, na medida em que não se tem menção à exigência de gravações, de chamadas telefônicas, testemunhas que presenciaram as agressões verbais, as ameaças de agressões físicas, depoimentos históricos de chamada telefônica, mensagens de texto, cópia da matéria do jornal, Gazeta de São Mateus, e a consequente exposição da falsidade de seu conteúdo, ou mesmo o anexo de eventual boletim de ocorrência registrado em delegacia de polícia em razão das reiteradas ameaças que foram alegadas. Desse modo, a representação não possui elementos que comprovem o eventual uso de poder político para obter vantagem pessoal ou em benefício do terceiro bem, como as ameaças à integridade física do senhor Lorivaldo Delfino. Por fim, deve-se ressaltar que não se despreza a gravidade das acusações e sua reprovabilidade perante essa corregedoria. No entanto, a mera alegação do cometimento de uma ilegalidade, principalmente tratando-se de uma ameaça de morte,
não basta para que um parlamentar seja submetido a um processo de perda de mandato, uma vez que somente o fato de ser processado já representa máculas à sua imagem e ao bom desenvolvimento do mandato perante o seu eleitorado. Nesse sentido, quanto mais graves forem acusações, mais subsídios precisam ser oferecidos na representação, ainda que para um primeiro juízo de admissibilidade como esse. Na sequência, o senhor Lorivaldo Delfino alega que os processos movidos pela vereadora Juliana Cardoso contra ele, em razão de ameaças à filha da vereadora, não têm outra finalidade senão a de difamá-lo, uma vez que as ditas ameaças são falsas, tratando-se, portanto, de fake news. Ocorre que os processos movidos pela vereadora não se deram por razões politicamente pertinentes, isto é, relacionadas ao exercício de seu mandato, mas por razões pessoais, de modo que essa corregedoria não é o órgão destinado a discussões de questões dessa natureza, tendo em vista que o denunciante poderá defender-se em juízo, espaço esse sim adequado para a resolução pacífica e democrática dos conflitos. No tocante à alegação de que o vereador Alfredinho teria divulgado uma fake news ao afirmar que a filha da vereadora Juliana Cardoso fora ameaçada pelo senhor Lorivaldo Delfino em ambiente escolar, essa não merece prosperar, uma vez que não consta na representação a exposição de indícios mínimos que possam comprovar o conteúdo falso das declarações. Deve-se ressaltar que aqueles que supõem terem sido violados os seus direitos quanto à honra devem seguir o procedimento legal da denúncia e começar pelo protocolo formal de boletim de ocorrência em departamento policial. Ainda sobre essa inadequação dessa corregedoria para a apreciação daquilo que pretende o denunciante, suas alegações sobre ter sofrido ataque em plenário pelo grupo de assessores da vereadora Juliana, configurando abuso de poder, bem como sobre a utilização dos partidos dos trabalhadores para impedir a sua entrada na Câmara, essas alegações não são fundadas em elementos concretos e demonstrados na representação. Tampouco esta última alegação tem potencial para seguir adiante, tendo em vista que o ato praticado pela mesa da Câmara esteve legitimado por disposições do seu regimento interno e, portanto, é um ato questionável mediante o ingresso de recurso administrativo ou judicial, que foge a competências dessa corregedoria. Por fim, não merece prosseguimento a alegação de que o ato que impediu o cidadão Lorivaldo Delfino de ingressar nas dependências desta Câmara Municipal representa abuso de poder por parte daquele provocar a autoridade competente internamente para expedir tal proibição. Isso porque, sendo a soberania e a participação popular algum dos princípios de organização do município de São Paulo, e ainda a Câmara Municipal, espaço por excelência de participação democrática, a proibição de ingresso de um cidadão nessa edilidade não se dá por motivos torpes, tampouco decorrentes de perseguição política, assim conforme consta na decisão da mesa da Câmara, e reiterada a ocorrência de ameaças e perturbação da ordem dos trabalhos da Casa Legislativa, constituíram os verdadeiros motivos a justificar a prática do ato de proibição, desse modo, a solicitação do nobre vereador Alfredinho para que tal ato fosse praticado. Não representa violação da participação democrática e abuso de poder, uma vez que a decisão da mesa esteve amparada nas conclusões objetivas no processo administrativo 963 de 2019 da Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, GCM, da Câmara Municipal de São Paulo, bem como no parecer da chefia 7 de 2019 da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo e, por fim, alicerçada disposições regimentais sobre a organização dos trabalhos da Câmara e manutenção da ordem, assim conforme se aludiu anteriormente à justa causa imposta legalmente como condição de admissibilidade, denúncia ou queixa, exige que a alegação esteja instruída como suporte probatório mínimo relacionado com indício de autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, sob pena de se tornar processo injusto e desnecessário. Dos pedidos formulados pelo representante. Conforme consta na representação, o senhor Lorivaldo Delfino, além das denúncias realizadas, solicitou que esta corregedoria desse encaminhamento a uma CPI da Fundação ABC na Câmara dos Vereadores, exonerações imediatas da senhora Márcia Osônia dos Santos Silva e senhora Giovanni M. Rodrigues por apadrinhamento, proibição de participação em reuniões de Maria Eleonice Bezerra de Holanda nas UBS, proibição de participação em reuniões de Edith Lima de Souza, no Conselho da UBS-GT, exoneração e devolução ao Estado do funcionário Raimundo Calixto de Holanda, oficial administrativo da UBS, quarto centenário, abertura de investigação da vereadora Juliana Cardoso por quebra de decoro na Corregedoria da Câmara de Vereadores de São Paulo por promover ameaças de morte a um cidadão comum. Tendo em vista as atribuições dessa corregedoria, não é possível dar encaminhamento aos pedidos supramencionados, uma vez que
A instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, nessa elegibilidade, se dará mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para aprovação do fato determinado, em prazo certo, adequado à consecução dos seus fins, sendo que suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, conforme consta no artigo 91 do Regimento Interno da Câmara. Portanto, não cabe à Corregedoria o pedido de criação de CPI. Não se encontra no rol de atribuições da Corregedoria da Câmara Municipal pronunciar-se sobre a exoneração de funcionário público, de modo que possível exoneração da senhora Márcia Osânia dos Santos Silva, a senhora Gilvani M. Rodrigues, por apadrinhamento, bem como o senhor Raimundo Calixto de Holanda, não poderia se dar pela via pretendida pelo representante. 3. Do mesmo modo, não cabe a esta Corregedoria determinar a proibição de participação em reuniões realizadas em órgãos públicos ou privados de representantes de conselho ou dirigentes. E, quarto, a abertura de investigação da vereadora Juliana Cardoso por quebra de decoro nesta Corregedoria, por promover ameaça de morte ao cidadão Lurivaldo Delfino, conforme explicado no tópico sobre os requisitos de admissibilidade da representação, não é possível, uma vez que a denúncia não fornece indícios materiais mínimos que possam subsidiar o prosseguimento do processo disciplinar, sendo carente, portanto, dos requisitos de justa causa. Conclusão do parecer. Com fundamento no artigo 22 da Resolução 7 de 2003, que dispõe sobre o dever da relatora, em seu parecer, manifestar-se pela ausência ou pela admissibilidade de representação e submetê-la aos membros da Corregedoria, que em colegiado decidirão pelo prosseguimento ou arquivamento do processo disciplinar, concluo o meu voto pela não admissão da representação e arquivamento do processo disciplinar na Corregedoria. É o meu voto. São Paulo, 3 de fevereiro de 2022.